O próximo orador inscrito, o senador Eduardo Girão. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão nos visitando aqui nessa tarde de terça-feira, pós-eleições. Mais de 120 milhões de cidadãos foram às urnas no último domingo para escolher seus representantes no poder legislativo e no executivo. Eu quero inicialmente destacar o aspecto positivo. Claro que a gente perde alguns colegas aqui, a gente aprende com todos e a gente sente a saída de alguns, mas tem aspectos positivos de renovação que eu quero destacar apenas 3 nomes, em meio a tantos nomes que estão vindo reforçar essa casa. Magno Malta, no Espírito Santo, Damares Alves, do Distrito Federal, e também Alan Rick, lá no estado do Acre. Ambos são muito atuantes e corajosos pelas causas da nação, o que me faz aumentar a esperança de que o Senado finalmente possa cumprir seu dever e enfrentar, sim, abusos cometidos por alguns ministros da nossa Corte Suprema. A grita tem sido geral no país, seja de brasileiros contra o governo, a favor de governo, de direita, de centro, de esquerda. Essa é uma pauta que a gente não pode mais se omitir, acredito que logo no início da próxima legislatura. Porque, no meu modo de entender, senador Cajuru, está existindo interferência. Quando você pega 8 empreendedores do Brasil, conservadores, que ficaram impedidos, não é só as contas bancárias travadas sem nenhum motivo, mas um deles com 12 milhões de seguidores, órfãos, por uma canetada do ministro, só porque ele tem lado na política. Isso é inadmissível, isso é ser parcial, isso é prejudicar uma candidatura para beneficiar a outra, no meu modo de entender. Outra situação que eu quero também expressar, senador Guaraci, que me deixa com uma penumbra, com segredismo dentro da República, é o caso de uma declaração de voto, suposta declaração de voto, de um chefe de facção criminosa do nosso país em apoio ao PT. O mesmo se dá com a delação de Marcos Valério, operador do Mensalão, da vergonhoso esquema de corrupção do país, onde o Marcos Valério fez uma delação dizendo da relação entre PCC, PT e o assassinato do prefeito Celso Daniel. Nós hoje, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, hoje, reiteramos o convite ao Marcos Valério, que já tinha sido aprovado, e ampliamos, chamando juristas como Janaína Pascoal, a magistrada Eliana Calmon e tantos outros que podem nos ajudar a entender por que esse assunto não pode ser falado. O povo quer saber, a verdade tem que vir. Tudo que está oculto tem que ser revelado ao brasileiro. Eu devo também destacar outro aspecto muito negativo nessas eleições. Mais uma vez, pesquisas realizadas e divulgadas às vésperas do dia 2 apresentaram grandes diferenças discrepantes, tendenciosas,
justamente nos votos para presidente e alguns governadores. Os institutos Datafolha e IPEC, o antigo IBOP, que já tanto estrago tinha feito ao país, apontavam a eleição de Lula no primeiro turno com 50% e Bolsonaro muito distante com 36%. Ao longo de toda a apuração, ambos sempre estiveram muito próximos, todo mundo viu e acompanhou, bem pertinhos, terminando com a diferença de apenas 5%. E a consequente realização do segundo turno, que vai ser muito bom para a democracia, porque a verdade precisa vir à tona. São muitos os casos de pesquisas com erros grosseiros e tendenciosos com o poder de manipular o resultado. Eu vou citar apenas 2 casos, os mais recentes ocorridos, senhor presidente, no Ceará, na minha terra. Em 2018, pesquisas de vésperas davam 10% à minha candidatura, senador Marcelo de Castro, e 25% ao meu adversário, que era o presidente do Senado Federal, que ali estava, senador Zequinha Marinho. Não preciso dizer qual foi o resultado, eu estou conversando com vocês aqui, estando senador pelo Ceará. Se dependesse de pesquisa, eu não estava aqui. Vossa Excelência, me dá uma parte. Lhe dou, vou só concluir e eu lhe passo a parte. São muitos casos. Vou dizer outro. A mesma situação em 2020 sobre pesquisas. Nas eleições à Prefeitura de Fortaleza, as pesquisas davam 59% para o candidato do poder econômico e oligarquia dominante e apenas 41% para o capitão Wagner da oposição, que terminou não vencendo por uma diferença, senador Luiz do Carmo, de 3%. É a diferença de 3%. São por essas e outras situações que apresentei em 2020 o projeto de lei 5379, proibindo a divulgação de pesquisas a 30 dias da eleição. Está parado na CCJ, aguardando indicação do relator. Além disso, assinei o pedido do nosso colega Marcos Duval para a instalação imediata de uma CPI que pretende investigar os institutos de pesquisa. Eu quero concluir dizendo, senhor presidente, da importância histórica dessas eleições presidenciais. O primeiro turno serviu para que pudéssemos escolher a candidatura que mais se aproxima dos nossos princípios e ideias. Meu candidato não foi nenhum dos que está agora disputando o segundo turno. Agora, nesse momento, entre um e outro, nós não podemos absolutamente ter receio de se posicionar, porque aí seria como Pôncio Pilatos. Eu quero colocar que o segundo turno, a história é outra. Um país majoritariamente, senador Rodrigo Pacheco, cristão, não pode permitir a vitória do PT. E o seu candidato, ex-condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro, por 9 juízes em 3 instâncias diferentes, citado em centenas de delações premiadas. Citado em centenas de delações premiadas. Seria o mesmo que ensinar aos nossos filhos e netos que o crime compensa. O fato é que não podemos compactuar com os escândalos de corrupção perpetrados no governo anterior. Mensalão, Petrolão, pegar o nosso dinheiro do povo brasileiro, enviar para Cuba, para a Venezuela, para ditaduras sanguinárias, suor do povo brasileiro. Isso tem que ser lembrado, gente. Isso tem que ser lembrado. E ainda teve troca. Para concluir, senador, presidente, muito obrigado pela tolerância. E ainda teve troca por charuto como garantia. Isso é inadmissível. A fundo perdido, dinheiro do povo brasileiro por alinhamento ideológico. Só por alinhamento ideológico. Eu quero, para encerrar,
existe um aspecto ainda mais grave. Para concluir, senador. O PT sempre foi e continua sendo o grande defensor da legalização do aborto, que é assassinato de criança e devasta a saúde da mulher, e das drogas, que devasta a família, como a maconha. Veja na Câmara dos Deputados quem são os líderes para defender a legalização. São do PT, com todo respeito às pessoas. Mas a gente tem que mostrar as ideias. Para concluir, senador. Para concluir, não podemos absolutamente esquecer que nesse ano, senhor presidente, no próximo ano 2023, são 2 indicados para o Supremo Tribunal Federal, desse presidente que vai assumir. O que é que nós queremos? 2 indicações que teriam uma tendência clara na defesa de aborto e drogas, ou 2 indicações que não têm essa marca forte. Então, que Deus abençoe a todo o Brasil. Muito obrigado pela tolerância. Com a palavra pela ordem, senador Paulo Rocha. Guaraci. Meu caro Girão, eu ia responder algumas perguntas, mas Vossa Excelência caiu de tanta qualidade política, levando a alta política para esse nível de debate. Você cada vez mais está perdendo meu respeito. Olha que um tempo a gente tinha um respeito na briga contra a questão das armas, etc. Mas você chega nesse nível, trazer esse nível de debate para cá, ressuscitando uma coisa de 1989, e agora PCC, e não sei o que mais. Isso é uma baixaria, desculpa. Não vale a pena a gente fazer esse debate aqui. Eu não quero me reduzir e me rebaixar esse nível de debate aqui. Embora o meu partido foi atacado agora por vocês. Eu não sabia que você tinha esse sentimento antipetista, raivoso, odioso desta forma. Desculpa. Desculpa. Essa coisa é de ódio, de raivoso. Se você fala tanto em respeito, responsabilidade e não sei o que mais, que você é independente, por que você não fala em tudo aquilo que o governo Bolsonaro ia chegar perto dele ou da família dele, ele aplica através de decreto os 100 anos? Para concluir, senador. Para concluir. Não merece, a política brasileira não merece esse tipo de debate aqui. Obrigado, senador Paulo Rocha. Não, na verdade, o Vossa Excelência fez o pronunciamento com alguma tolerância, ele fez apenas uma resposta defendendo o partido dele. Eu acho que está concluído, não vamos polemizar. Ah, sim, perfeito. Senador Eduardo Girão. Só para eu sei que os ânimos estão acirrados, minha proposta não é um sentimento absolutamente, senador Paulo Rocha, de ódio, de raiva, muito longe de mim. Eu tenho respeito pelo senhor, continuo tendo respeito pelo senhor, pela sua pessoa. Agora, a gente tem que entregar a verdade para a população e tem que buscar a verdade aqui. Esse é o nosso papel. No momento que a gente vive de decisão para os nossos filhos e netos, a gente precisa trazer o assunto. Se é notícia falsa, se é coisa equivocada, vamos trazer e vamos debater. Agora, nós estamos aqui por parlamento. Parlamento é parlar. É falar, a gente não pode deixar. O respeito continua e eu gostaria também, eu acho que a regra da boa convivência é o respeito. Então a gente precisa se respeitar, mas nunca deixar de falar o que a gente pensa, porque esse é o nosso papel, por isso que a gente está aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eduardo Girão. Anuncio o projeto de lei de conversão